Você faz assim para eu saber que já entrou gente. Não tá aparecendo pra mim. Para mim já apareceu gente. Não. Apareceu o convite. Não. Estou fazendo a live, tá? Agora tá. Temos pessoas já. Já. Tem mudança. Amigos, amigas, como prometido, essa será a primeira live de muitas outras. Eu agradeço a presença de todos e começaremos, como eu prometi, enfrentando 3 temas extremamente difíceis. O primeiro ligado às injustiças. Eu propus uma hipótese doloridíssima de uma pessoa ver seu filho brincando na calçada e sendo atingido por uma bala perdida e vindo a falecer. Qual seria a emoção que tomaria conta dos pais, dos irmãos, dos familiares? Humanamente falando, as mais variadas possíveis: raiva, ódio, revolta e tantas outras. O Espiritismo propõe que venhamos abolir essas emoções? Claro que não. Colocar essas emoções para dentro, não deixá-las sair, produziria doenças as mais diversas possíveis. Então o Espiritismo propõe o quê? Ele propõe explicação mais profunda. Por exemplo, ele mostra que a gente já reencarnou, ou seja, já viveu várias existências. E possivelmente esse menino do nosso exemplo, em uma das existências, tenha se comprometido com a violência. Por exemplo, tenha matado alguém com um tiro no peito. E agora ele precisa passar por essa situação para reparar o que ele fez. Ah, então o Espiritismo é a lei de Talião? De forma nenhuma. É a causa e efeito. Quando nós fazemos alguma coisa de errada e nós sabemos discernir o bem do mal, questão 630 do Livro dos Espíritos, para quem não é espírita esteja acompanhando, tem-se 5 livros básicos na doutrina espírita. Um deles é o Livro dos Espíritos. E essa questão 630 diz que nós sabemos discernir o bem do mal. Nós sabemos disso. Portanto, se eu sou aquele menininho que deu tiro em alguém, dentro de mim fica uma consciência de culpa. Por mais que aquele alguém às vezes tenha até me perdoado, eu não me perdoo. Eu peço para reencarnar, passando a mesma situação, para me libertar daquela emoção que me oprimia. Então não há injustiça. Na lei divina não há injustiça. Tudo tem um porquê. Não cai uma folha da árvore sem que o Pai nisso consinta. Não está assim graçado, escrito na Bíblia? Então, da mesma maneira, aquilo ali não é injustiça. Aquilo ali tem um porquê. E vendo desta forma, aplacam-se as emoções
da revolta, da raiva, do ódio, embora sintamos, e é justo que se sinta, depois nós paramos e pensamos, bom, se há uma lógica na lei divina, se Deus é bom e justo, essa situação, por mais que eu não entenda, é boa e justa. Então, o que aconteceu com o meu filho, quando teve essa bala perdida, foi um resgate de outra encarnação. Sem dúvida nenhuma que foi. Então, o Espiritismo é muito consolador nesse sentido. Eu costumo dizer que não há bala perdida, há bala achada. Ela vai em direção daquele que necessita recebê-la por conta disso que eu estou comentando com vocês. Então, olha a calma que o Espiritismo nos proporciona. Olha o entendimento que ele nos dá. Ele nos faz ver que a gente vive mais de uma existência. E vivendo mais de uma existência, nós estamos muito propícios a fazermos coisas equivocadas. E depois nós mesmos queremos acertá-las. Então, o importante de saber é que não se tem injustiça. Por quê? Porque a justiça divina, esta é infalível. A justiça divina tarda, mas não falha. Não tarda e nem falha. Ela vem no momento exato. O segundo problema que eu levantei, que tem a ver com os flagelos naturais, por exemplo, nessa pandemia, um sujeito monta uma empresa, montou antes da pandemia, montou essa empresa, estava feliz da vida, ou mesmo trabalhando como empregado, muito bem, ou como autônomo, muito bem, né, tratando da família, quem sabe até podendo planejar uma viagem de férias aí, num cruzeiro, etc. E de repente vem esse flagelo natural, essa pandemia, e começa a produzir uma miséria infernal. Mas isso então é bom? Isso é castigo divino? O que será que podemos retirar dos flagelos naturais? Novamente a lei do progresso, novamente a justiça divina. Questão 737, seguinte do Livro dos Espíritos, mostra que em um flagelo natural, aquilo que nós levaríamos séculos para evoluir, a gente evolui muito rapidamente. Por exemplo, está o mundo todo lutando para encontrar uma vacina. Olha só o avanço científico que nós vamos ter. E também tem-se um momento de nós pensarmos num recolhimento maior nosso, né? Meditarmos um pouco mais, evoluirmos mais com interrelacionamento na nossa família. As pessoas dizem, eu tenho problema de conviver com esse isolamento social. Eu não aguento conviver só com as pessoas que eu estou convivendo. Não é isso. Você não tem problema de convivência com os outros num momento de isolamento social. Você tem dificuldade de conviver com você mesmo. E aí você se espelha muito fácil, porque cada um que você está falando está muito próximo de você. Eu escutava certo dia alguém dizer assim, família sempre tem os problemas, o bom da família é ficar um pouco longe da família. E eu meditava, bom, se for para ficar um pouco longe da família, para que ter família? Se esse for o momento de nós pensarmos em família, e uma família longe para não termos problemas, não tem razão de ser. Até porque, segundo Emmanuel, e os Espíritos mostram isso, e o Livro dos Espíritos novamente mostra isso, na família se encontra, em regra, os desafetos, para se ajustarem. Dificilmente você vai encontrar os anjos na família. Há muito mais para você, entre aspas, encontrar os demônios na família do que os anjos. Então, nesses momentos de flagelos naturais, aquele emprego que você perdeu, aquele momento de dificuldade que você está vivenciando, é para você exatamente aprender a trabalhar séculos
em poucos meses ou anos. Olha quanto de bom tem-se nisso. Então, é um momento salutar, um momento nobre. Em cada pandemia nós evoluímos incrivelmente, seja na peste negra, seja na gripe espanhola, houve uma evolução em termos gerais muito grande. O problema é que nós não olhamos de modo mais ampliado. É como se nós estivéssemos dentro de um copo, a gente só olha dentro do copo. Aí, como a gente vê violência do lado da gente, a gente diz que está tudo violento. Mas não é assim. Se tivermos uma visão mais generalizada, vamos perceber que não se vê o mundo nessa perspectiva mesquinha. Pelo contrário, tem que haver num momento maior. Então, aquele sujeito que era muito apegado aos bens materiais, muito apegado às situações mundanas, ele está sofrendo muito. E exatamente o flagelo vem para ele aprender a desapegar. E se ele não desapegar? De duas uma. Ou ele vai continuar apegado e se não morrer pela pandemia, um dia ele morre apegado e vai ter dificuldade no mundo espiritual por conta do seu apego. Ou vai morrer pela pandemia, né, e vai passar pela mesma dificuldade por ser apegado. A pandemia seria um convite para desapegue, 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 como se alguém fosse um vendedor de jornal, cuja primeira capa fosse essa: desapegue, desapegue, desapegue. E nós também, estando dentro do isolamento social, nós também não podemos fazer disso um enclausuramento, um não contato com os outros. Devemos nos preocupar com os outros. Aí eu me lembro de uma passagem bíblica onde Jesus diz para Lázaro, quando, entre aspas, ressuscita Lázaro, diz para ele: saia para fora. O que ele estava convidando? Para que viesse para fora. Não estou dizendo aqui para que nós venhamos descumprir as ordens sanitárias, longe disso. Estou apenas dizendo o seguinte: veja se seu vizinho não é idoso, você não pode fazer uma compra de mercado para ele. Faça alguma coisa em prol do próximo, mesmo nesse momento de isolamento. E se você trabalha, olhe o que você pode fazer por tantos outros. Olhe as necessidades daqueles que estão realmente passando por elas, gravemente. Então, vamos guardar mais essa lição. Flagelos naturais é uma bênção de Deus. Tem uma passagem no Evangelho segundo o Espiritismo. Para quem não é espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo é o segundo livro da codificação espírita. Estou dizendo segundo, não na ordem, estou dizendo o segundo aqui citado. Tem uma passagem lá que diz: bem e mal sofrer. E lá está dito assim: a dor é uma bênção que Deus envia aos eleitos. Então, se estamos passando por uma dor, significa que nós temos ombros fortes para suportá-la. Olha como é bom passarmos por essa pandemia entendendo o consolo do Espiritismo. É algo fantástico. O terceiro ponto que eu coloquei, não menos interessante, foi das mortes coletivas. Você vê assim morrer sua mulher, seus filhos, né? Todos aqueles amados seus, de repente você está só. Aquela casa que era cheia, que era festiva aos domingos, agora está extremamente vazia. Que situação! Como encarar isso? Pela ótica humana, a gente vai encarar isso com muita tristeza. Devemos fazer um luto? Claro que devemos. O luto é necessário. Sem o luto a gente adoece. O luto tem 5 fases: negação, raiva, barganha, tristeza, resiliência. Sem dúvida, devemos fazer esse luto. Mas com o Espiritismo esse luto fica facilitado. Como facilitado? Eu não vou negar que é o primeiro elemento do luto, que aquela morte teve uma razão de ser. Aquele ser, de repente, imagine que na guerra, só para entendermos, que na Segunda Guerra Mundial,
muitos desses que estão morrendo no tubo hoje fossem soldados de Hitler, que adorava, por exemplo, levar até com maldade aqueles judeus para as câmaras de gás. Uma coisa, diz o Livro dos Espíritos, é alguém executar uma ordem, vamos supor até de assassínio, mas uma ordem, e esse alguém praticá-la sem gostar de estar praticando. Outra coisa é alguém fazer com aquele gosto, com aquela gana que se diz, pegar esse judeu agora, quero vê-lo morrer asfixiado. Esse caso pode ser uma vítima de um processo desse do tubo. Pode ser. Por que eu não digo é? Porque eu não tenho certeza, eu não estou do lado espiritual, eu não tenho a ficha do candidato, não tem como eu afirmar isso. Mas suponhamos que fosse assim. A gente ia entender que ele acertou com a lei divina. Mas uma coisa eu posso dizer, qualquer um desses que passarem pelo tubo, passam porque hão de acertar com a lei divina. E sairão, se não revoltados, muito melhores do que estavam. Porque no sofrimento a gente não deve revoltar. Jesus nos ensinou isso. Ele foi até o último momento, naquele madeiro, o mais horripilante possível, que ninguém lavrou, lixou, passou verniz na cruz para pôr Jesus, não. Foram duas toras toscas, com farpas. E ele resistiu ali da mesma maneira. Mas Jesus é Jesus. Então eu vou pegar Pedro. Pedro também, aquele que foi fraco, que negou, depois que se tornou um grande apóstolo, ele também fora crucificado e pediu para que o colocasse de cabeça para baixo, porque de cabeça para cima só seu mestre era digno. Então, o que eu quero dizer com isso? Que qualquer um dos que virem a morrer nesta pandemia tem uma razão de morrer nesta pandemia, a não ser que se suicidem nessa pandemia. É possível se suicidar nessa pandemia? Claro que sim. Não cumpramos nenhuma das regras sanitárias, né, principalmente se tivermos alguma comorbidade, tenhamos o contato e o contágio do vírus e morramos nessa circunstância, somos suicidas. Como podemos ser homicidas? Eu venho sempre dizendo isso. Não cumpramos as regras, contaminemos o outro vem a morrer, somos homicidas. Então que nós entendamos esses desencarnes, não fiquemos frios, não é isso que o Espírito não quer não, que a gente fica frio, não, morreu porque merecia morrer, aquilo lá é lei de causa e efeito. Nós entendemos que sim, mas nós devemos acolher o próximo, que afinal de contas somos todos irmãos em humanidade. Paulo de Tarso diz que ele chorava com os tristes e sorria com os alegres. Então nós devemos também proceder assim. Mas devemos entender que essas mortes, por mais que sejam caros esses seres para nós, é um acerto para eles e um acerto para nós. Porque se ficarmos sós, é para entendermos a necessidade de ficar só. Talvez tenhamos até os abandonado numa vivência anterior. E agora vamos continuar uma caminhada solo, exatamente para entender essa situação. Então o Espiritismo novamente nos consola, nos faz muito bem, nos mostra que essas mortes coletivas são extremamente benéficas para o saneamento do planeta. Digo mais, se não fala desencarne coletivo, não. Morte é uma coisa, desencarne é outra. Morte é quando cessam os órgãos e para o fluxo elétrico do cérebro. Desencarne é quando o perispírito, esse corpo espiritual que temos, o corpo incorruptível, como dizia o próprio Paulo de Tarso,
não mais se liga ao corpo de carne. É um processo que pode demorar um dia, um ano, um século, um milênio. Então não dá para falar que fulano desencarnou. Os espíritas têm essa mania de dizer fulano desencarnou. Eu não, eu sou precavido. Fulano morreu. Eu não estou do lado de lá para saber se ele desencarnou. Então, morreu, eu tenho certeza. O médico atestou o óbito. Se houve erro, é do médico. Porque tem alguns casos que a gente sabe que depois tem sujeito que vira no caixão, etc, etc. Nem morreu, o infeliz não tinha morrido. É por isso que eu não tenho medo da morte, mas não pretendo ser enterrado vivo. Doarei todos os meus órgãos, porque se eu não tiver morrido, aí eu tenho certeza que eu morrerei. Então, mais uma vez, e finalizando, essas mortes coletivas são cumprimentos da lei divina. Todos os três temas estão ligados à lei divina e ao progresso. Estou aqui aberto, nós temos 10 minutos para perguntas e respostas, enquanto vocês vão formulando as perguntas e eu vou respondendo. Quero dizer o seguinte: eu criei um canal no Instagram chamado Espiritismo com Amor, mas lá tem que ser Espiritismo _ com ponto amor. Espiritismo _ com ponto amor. Lá eu posso responder as perguntas, as dúvidas, porque lá tem um comando de voz. Eu sou cego, então não tem como eu responder perguntas pelo Facebook, tanto que eu desativei o Messenger. Lá eu tenho como também responder. E por último, tem um grupo Espiritismo com Amor no Facebook, que futuramente eu quero migrar tudo que tem a ver com Espiritismo lá para esse grupo. Portanto, se inscrevam lá. Lá vocês vão ver umas novidades que vocês vão gostar. Eu não vou dizer agora, porque é exatamente isso para atraí-los, que eu estou fazendo especialmente para quem for meus membros do coração lá. Espiritismo com Amor é um grupo no Facebook. Espiritismo _ com ponto amor é no Facebook, onde eu poderei, no Instagram, desculpa, onde eu poderei responder perguntas. Alguma pergunta? Tenho 9 minutos. Sou de vocês. Tem uma pergunta aqui da Sandra Rodrigues. Oi, Sandra. Tudo bom? Que bom. Qual que é a pergunta da Sandra? Todos irão ser contagiados por esse vírus? Sandra, se formos olhar por uma questão de lógica, eu acredito que todos irão ser contagiados por esse vírus. Agora, como é que será cada um reagindo com esse vírus? A imunidade física, sem dúvida que vai ser importante, mas tem também uma imunidade espiritual, uma ressonância vibratória. Como é que nós vamos estar lidando mentalmente com esse vírus? Minha filha teve a Covid, minha filha tem 22 anos. Ela me disse assim: pai, quando falou que eu tinha Covid, bateu eu diria assim, uma certa angústia, inteiramente humana. Isso pode acontecer. Para quem quiser ver mais sobre isso aí, eu tenho As Emoções na Pandemia e o Espiritismo, eu acho que está aí no Facebook, que eu fiz uma live sobre esse assunto. Mas todos vamos ser, Sandra? Eu não tenho dúvida, porque no Brasil tem mais de 600 mil contaminados. Em Uberlândia, por exemplo, tem mais de 7 mil contaminados. Você falar para mim que você não vai cruzar com desses, você não vai, de alguma forma, ter algum contato, dificilmente isso será inevitável. Vamos ter, acredito eu. Próximo. Não, por enquanto não. Vamos aproveitar o tempo. Temos 7 minutos. Essa live é de vocês, é feita com o coração para vocês. E essa live tem um detalhe: ela vai sumir. Ela não ficará no Facebook. Exatamente por quê? Porque eu quero
dar uma novidade para vocês lá no Espiritismo com Amor. Então, A Helva falando excelente, parabéns pela iniciativa. Obrigado, Helva. A Helva, não canso de dizer, é uma psicóloga que eu tenho um carinho enorme, tanto pela pessoa quanto pela profissional que é. Uma psicóloga lá de Araguari. Para quem não conhece, Araguari é uma cidade muito próxima de Uberlândia, faz parte do Triângulo, e é uma pessoa assim extremamente estudiosa. Então lembre-se bem, essa live vai desaparecer. A Maryland. Meire, tu tá aí, lá do Rio Grande do Norte, de Frutuoso Gonçalves. Fez uma pergunta. Diga-me. Será considerado homicida e suicida quem contrair e transmitir por falta de cuidados com o próximo, não é mesmo? Será considerado, sim, suicida e homicida aquele que souber, por exemplo, que está com a Covid, não está nem aí, como diz aquela música, para com o próximo, e também nem conserva uma boa condição para si mesmo. Imagina hoje, nós vemos os bares cheios. Aqui em Uberlândia tem as represas, Meire, tá? Represas são um lugar assim dos ranchos, sabe? Onde o pessoal vai, leva bastante bebida alcoólica, aí quando embriaga, então não sai nem aerosol, já sai uma represa dentro da boca do indivíduo, sabe? Porque o cara já fala cuspindo. E, sem dúvida vai ser uma pessoa que pode ser suicida e pode ser homicida. Sem dúvida nenhuma, muito boa. Meire é uma pessoa que eu amo muito, é uma espírita muito convicta, muito querida, lá do Rio Grande do Norte, é uma pessoa que eu tenho assim, uma estima muito grande. É a Meire falando, parabéns pelos temas abordados nessas lives. Obrigado, Meire, seu coração que é bom. Temos 4 minutos. Então, sempre as mulheres. Não foi à toa que Jesus apareceu para Maria de Magdala. Olha só, a Sandra, a Helva e a Meire. A Marileia Maciel, parabéns. Obrigado, Marileia. Muito obrigado pelo carinho. Marileia é uma pessoa muito querida também. Está lá no Paraguai, na cidade de Conceição. A Neuza Rosa, ótima explicação, parabéns. Obrigado, Neuza. Muito obrigado. Neuza também é uma seguidora muito de perto, muito constante, muito querida. Vamos aproveitar 3 minutinhos. Depois, quem não se inscreveu, se inscreva lá no Espiritismo com Amor, no Facebook, no Espiritismo _ com ponto amor, tá? No Espiritismo com Amor no Facebook, vocês vão ter uma surpresa ainda essa semana. E no outro, para fazer pergunta, para interagirmos, será um prazer lá. Eu quero no futuro, como eu falei, desaparecer com o meu Face pessoal e com o meu Instagram pessoal. Quero ficar só voltado à divulgação da doutrina espírita. Não tem porquê, não é a minha praia ficar navegando nessas mídias, a não ser com essa finalidade. A Arli Madalena está parabenizando. Marli? É. Obrigado, Marli. Poxa vida, muito obrigado. Temos 2 minutinhos. Vocês vão ficar encantados com a situação que verão a partir dessa semana lá no Espiritismo com Amor, no Facebook, e que depois eu também porei lá no
Espiritismo _ com ponto amor. Por isso que eu os convido a se inscreverem lá. Eu sei que isso já está os deixando assim bastante, né, curiosos, mas essa é a intenção. É feito com muito amor mesmo, com muito carinho. Vocês vão ficar assim espantados. Mas nada de lá vai substituir o momento dessa live. O que vocês observarem lá não vai substituir esse momento diferente dessa live e das outras que vêm. A Meire amou. Obrigado, Meire. Bom, a Meire amou, eu amei, espero que todos amaram, então nós vamos nos despedirmos. Deu 20 horas, foi um prazer ter vocês conosco. Até a próxima segunda, se Deus quiser.